intimidar jornalistas e adversários, esse banqueiro pediu socorro ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, no dia em que foi preso pela primeira vez. A revelação foi feita pela jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, e mostra o conteúdo de uma mensagem desesperada de Vorcaro para Moraes. Ele manda para o telefone do ministro a seguinte pergunta: conseguiu bloquear? E explicou que tinha feito uma correria para tentar salvar alguma coisa. E insiste: alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele escreveu nessa conversa com Vorcaro, porque enviou 3 mensagens de visualização única, aquelas que se apagam após a leitura. Em nota, o gabinete de Alexandre de Moraes negou ter recebido essas mensagens e disse que é uma ilação mentirosa para atacar o Supremo Tribunal Federal. Bem, com essa notícia bomba, eu convido você a seguir com a gente aqui no Última Análise, que está apenas começando. Promete muita coisa para a gente debater, para a gente discutir. E aqui no estúdio a presença do Guilherme Kilter e do Francisco Scorsin. Tudo bem, Kilter? Tudo bem, Tosi. Boa noite. Salve, Scorsin. Boa noite, Tosi. No telão, nosso convidado, o Daniel Vargas. Tudo bem, Vargas? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Tosi. Olá, Scorsin. Oi, Kilter. Um prazer. Pois é, subiu a temperatura e para que patamar nesse fim de tarde? Na hora em que o bicho pegou, o banqueiro Daniel Vorcaro recorreu a quem poderia salvá-lo da prisão. E como vimos, ele mandou uma mensagem para o Alexandre de Moraes em desespero. A pergunta foi: conseguiu bloquear? Agora a gente faz as nossas perguntas aqui, né? O que será que ele queria bloquear? Dá para ter uma ideia, né? Porque momentos depois ele foi preso ao tentar embarcar num jatinho com destino a Dubai. O que será que ele queria bloquear? Começar lá da ponta com o Kilter. Tem que fazer um bolão, né? Vamos começar os palpites aí, dá-lhe uma, dá-lhe duas, porque de fato essa é a pergunta da semana. A frase do dia é: conseguiu bloquear. Agora, a gente sabe que o Alexandre de Moraes bloqueava muita coisa. Resta saber o quê. A gente sabe aí que essa relação do Moraes com o Vorcaro só tem se mostrado cada vez mais próxima. Tudo começou com aquele contrato de 129 milhões, estrondoso, do Banco Master com a esposa, o escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, que até agora não sabemos para quais tipos de serviço esse contrato estaria sido prestado, o que estaria incluso ali. A gente sabe que ela participou de um processo, fez um parecer, mas para 129 milhões, sinceramente, é um valor um pouco absurdo, e nem ela, nem o seu marido, o ministro Alexandre de Moraes, vieram a público esclarecer os fatos, deixaram por isso mesmo, achando que ia passar, só não contavam que o novo relator do caso do Banco Master seria o ministro André Mendonça, que ele faria ali uma relação muito próxima com a Polícia Federal e que isso ia acabar eventualmente levando a uma nova prisão do Daniel Vorcaro e a distribuição dos materiais aí do relatório da Polícia Federal para a imprensa. E agora a gente sabe de muita coisa. A gente sabe que o Vorcaro estaria em um encontro, teve 2 encontros com o ministro Alexandre de Moraes, segundo as conversas dele com a sua noiva, né? Então noiva naquela época, em que ele teria até ligado de vídeo para sua noiva, mostrando o ministro Alexandre de Moraes, e ela depois teria falado: que vergonha, falei com o ministro de pijama, algo nesse sentido. Ou seja, era uma relação para muito além dos 129 milhões do contrato da Viviane. Eles pareciam também se encontrar pessoalmente, e agora essa nova informação de que eles também teriam ali contato direto pelo WhatsApp, e aí o Vorcaro teria perguntado na época ali, no dia da sua prisão, se o Moraes conseguiu bloquear. Agora a pergunta é: bloquear o quê? Imagino eu, Tosi, que seja o celular ou algo relacionado ao Vorcaro que poderia complicar a relação dos dois ali, que não poderia ir para o STF, para a imprensa, de jeito nenhum. Ou quem sabe algo que revelasse mais profundamente a relação dos dois, do Vorcaro com o Moraes, nós não sabemos. Também pode ser que seja alguma matéria na imprensa, algum influenciador, algum conteúdo nas redes sociais. Afinal, a gente sabe que o Vorcaro tinha profundo interesse em manter a sua imagem, a imagem do Banco Master, sempre limpa, mesmo que isso exigisse contratar influenciadores para falarem bem dele e do Master, ou até ameaçar e espancar jornalista que falasse do caso do Master, da sua liquidação pelo Banco Central, ou qualquer notícia negativa em respeito a esse tema. São muitas outras perguntas que surgem, a cada dia a gente vai recebendo mais perguntas, mais informações,
e a coisa, pelo jeito, está longe de acabar. Deixa eu saber com o Daniel Vargas. Vargas, o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes disse que isso é uma ilação mentirosa, que ele não recebeu essa mensagem. E aí, se for fazer uma apuração, quem sabe por parte da perícia técnica, e ficar demonstrado que realmente ele recebeu a mensagem e mandou mensagens dessas que são temporárias, que apagam depois da leitura, estaríamos diante de uma mentira flagrante de alguém que estaria tentando esconder algumas revelações que poderiam comprometer. Se fosse em qualquer outro país, eu arrisco dizer, nos Estados Unidos, né, fora de questão, se apanhado numa mentira dessas, o político, o magistrado, teria que pedir o boné, e no Japão seria o harakiri, né? Agora, acho que até no Afeganistão, o camarada teria que pedir para sair numa situação dessa, né? Uma vez comprovado tecnicamente, por meio de perícia, que ele teria mentido ao dizer que nunca recebi tal mensagem, mas ele recebeu, respondeu 3 vezes e colocou com essa configuração para se autodestruir a mensagem depois de ser lida. Tosi, só tem uma instituição que depende mais do crédito para se manter operativa, funcional num país: Supremo Tribunal Federal. O banco, como a gente sabe, vende credibilidade, crédito e, portanto, confiança na praça. Se não tem crédito, não tem confiança, não tem como fazer negócio com ninguém. Agora, o Supremo é uma instituição que depende profundamente de um alto nível de crédito na economia de uma república civil. E o que nós estamos vendo é um conjunto de dívidas morais que tornam agentes públicos centrais na república, a começar por lideranças do Supremo, imensamente devedoras, esgotam o seu crédito público. E assim como na economia, se não tem crédito, não tem confiança, e portanto ninguém pode mais atuar, fazer negócios, trocar com você, em uma democracia, a instituição Supremo depende do crédito para continuar em funcionamento, mas também, dado que ela cumpre um papel central dentro da estrutura de poder, para assegurar a credibilidade das outras instituições. Porque se falta crédito na cúpula da justiça, o direito também passa, ele próprio, a ser considerado pouco confiável. E aí não tem negócio, não tem ordem, não tem lei, não tem nada. E o que nós estamos assistindo agora é um conjunto de dívidas cada vez maiores sendo espetadas na conta de quem já está no vermelho. Veja, não é a primeira vez que nós estamos identificando indícios, fatos que testam a imagem de autoridades no Supremo Tribunal Federal. Ao que parece, ninguém negou. Existe um contrato de 129 milhões de dólares envolvendo a esposa de um ministro, pelo qual, salvo um manual de compliance, não parece que teve muito trabalho que corresponda ou justifique esse valor. Agora, outras notícias divulgadas, e a cada dia vemos novidades na praça, parecem explicar ou colocar perguntas sobre a natureza desse trabalho que estava sendo cumprido pelo grupo liderado pela esposa do ministro Moraes, dentro do seu escritório de advocacia, na relação com o Vorcar. E agora, à medida em que essas informações vão criando teias, conexões, nós nos perguntamos: será que uma democracia constitucional aguenta até quando com uma vida das suas grandes instituições e lideranças no vermelho? Em algum momento nós vamos precisar pagar essa conta, de alguma forma. E quanto mais as investigações se aprofundam, menor a chance de uma recuperação, veja só, judicial. Parece que nós vamos entrando cada vez mais para uma situação em que o que poderia ser inicialmente tratado como uma dívida individual, como a dívida de um conjunto de pessoas numa instituição, ou até como uma dívida institucional, vai se expandindo, contaminando e vai colocando em xeque a confiança, o crédito
a credibilidade do próprio Estado brasileiro. Agora, todos que diante dessa situação entendem o que está em jogo, o risco que isso significa, porque ninguém ganha em uma situação em que o crédito nacional some, em que uma república ameaça quebrar. Reconhecer o momento que a gente está vivendo é um sinal de alerta para que a gente faça uma depuração rápida e dura dessas dívidas. Separe os devedores para deixar o resto da República com sua confiança, com o seu esforço, com o seu trabalho poder prosperar. Não podemos ficar utilizando de quem está no azul ainda nessa situação para cobrir ou abafar a dívida cada vez maior de quem, a que tudo indica, já não tem mais condições de limpar o nome na praça. Deixa eu saber com o Francisco Scorsin, olha só, Scorsin, a pergunta foi: conseguiu bloquear? E aí ele relata que fez uma correria para tentar salvar. Tinha alguma coisa que precisava ser bloqueada e tinha algo que precisava ser salvo, né? Então foi literalmente o pedido de me socorra. E por que ele ia pedir para o Alexandre de Moraes um socorro? Há, né, indícios de que, quem sabe, porque o Alexandre de Moraes tinha algumas coisas que, digamos, umas dívidas de gratidão em relação ao Vorcaro, para dizer, né, para não dizer o resto. Mas o fato é, queria se salvar alguma coisa, né? E aí a gente se pergunta, o que se quer salvar? O que um criminoso, um banqueiro que desviou bilhões, que deu prejuízo para o país inteiro, quer salvar numa hora dessa? Além da própria pele e da pele dos que estão envolvidos com ele, hein, Scorsin? O contexto em que essas mensagens foram escritas, né, enviadas, talvez seja mais revelador do que as próprias mensagens. Porque de tudo que foi revelado hoje, né, pelo menos, nós não temos ainda toda a história, mas a gente já tem o suficiente para conseguir compreender um pouco do que era essa relação do Daniel Vorcaro com o Alexandre de Moraes. Outras mensagens mostram que eles já conversavam de outras formas, tinha uma proximidade maior até do que a gente imaginava e que supunha, né? Porque não só proximidade, mas até uma intimidade, né? Porque tem uma das mensagens que o Vorcaro abre uma mensagem em vídeo com a sua namorada diante do ministro. Quer dizer, se você não tem uma mínima intimidade com a pessoa, você não vai fazer esse tipo de coisa, né? A moça ainda estava de pijama, um negócio que é muito difícil de você acreditar que aconteceria se essas pessoas já não tivessem uma relação razoavelmente estabelecida. Temos o fato do contrato de 129 milhões não negado pelo ministro, não negado pela sua esposa, e um fato que é completamente um valor fora de mercado. Quando sai essa mensagem específica, a primeira é: tô numa correria danada aqui, aí vem, né, deu certo, e ele pergunta algo que já estava sendo conversado. Né? O contexto da mensagem já diz assim, não é um negócio assim, o senhor pode fazer tal coisa? Não, já estava acontecendo alguma conversa, onde já estava acordado que o Alexandre de Moraes iria agir para bloquear alguém ou alguma coisa. Mas o mais importante nesse contexto é o fato de que essa mensagem ela é mandada de manhã cedo, no dia em que o Daniel, o Vorcaro, né, estava indo para o aeroporto para ir para Dubai. O dia que ele foi preso. Né? É logo de manhã cedo. E um dos outros conjuntos de mensagem mostra que ele tinha um esquema, né, um esquema meio hacker, me parece, em que ele conseguia acessar, né, o sistema da polícia, o sistema do Ministério Público, até do FBI, dizem que ele conseguia acessar, e ter informações sigilosas. Ou seja, é perfeitamente legítimo se levantar a pergunta e a hipótese de que a viagem e a correria se davam em razão de que ele sabia que havia sido expedido o mandado de busca e apreensão, de prisão, seja lá do que for. Tá? A polícia, por sorte, chegou antes disso, mas não antes dele conseguir conversar com o ministro Alexandre de Moraes. E aí eu vou deixar uma pergunta que acho que a resposta acaba sendo muito óbvia. Né? Se você sabe que a polícia vai lhe pegar, se você está numa correria danada e vai para o aeroporto para ir para Dubai para tentar escapar da polícia, para quem você manda mensagem nessa hora? Para tentar te salvar, para tentar bloquear, seja lá o que for. Se não para uma pessoa que você tem estrita confiança e mais do que isso, é a pessoa que de alguma maneira tem o poder de lhe ajudar numa situação, de certo modo, desesperadora como aquela. Todas as perguntas que os indícios nos fazem fazer, que as circunstâncias vão nos demonstrando, vai revelando algo da relação de Daniel Vorcaro com o ministro Alexandre de Moraes, que já não permite mais a gente ficar apenas no plano da suspeita.
já é caso para o ministro Alexandre de Moraes ser colocado como um dos investigados dentro do próprio inquérito, porque afinal de contas tem que ser esclarecido o que é esse bloqueio, afinal de contas tem o contrato, ou seja, tem mais do que o suficiente para ele ser colocado como investigado, e mais do que isso, há uma abertura de um segundo inquérito, que é para investigação do quê? Do que bloqueio é esse? Que o sujeito, um banqueiro, está pedindo para o ministro do Supremo Tribunal Federal fazer. Dado que ele tem um contrato com a esposa. O indício de que pode ter a advocacia administrativa, uma série de outros crimes, é muito grande. E a gente nem precisa pedir para o ministro André Mendonça agir como o ministro Alexandre de Moraes agiria, se quem fosse, quem aparecesse nessas conversas fosse alguém ligado a Jair Bolsonaro, que já estaria preso nessa altura. Não tem a menor dúvida que se fosse o inverso, se fosse o ministro André Mendonça aparecendo e o ministro Alexandre de Moraes fosse o relator, o ministro Alexandre de Moraes já teria mandado prender o ministro André Mendonça. Eu não teria a menor dúvida com relação a isso. Não estou pedindo para o ministro André Mendonça fazer isso, mas é obrigação também cobrar o ministro André Mendonça de providências. Porque tudo que saiu, as mensagens que ele cita, aquilo que está sendo investigado, está indo para cima do Deltan Volcaro, mas também tem uma certa não olhar para uma realidade muito, muito perigosa para o próprio processo. Porque vamos lembrar o seguinte, essa prisão do Deltan Volcaro vai ter de ser referendada pela turma. Quem vai julgar na turma? Ministro Dias Toffoli, que não foi declarado suspeito. Então o próprio STF está numa situação em que não permite que se passe pano, que se finja que essas coisas não são centrais para a própria investigação e para o próprio processo. O ministro André Mendonça tem o dever legal de incluir os ministros na investigação, de abrir outras investigações, se for o caso, porque agora já não se trata mais só de uma suspeita de um banqueiro, não. Agora nós estamos no centro da própria República, na estrutura da própria República. Agora ou vai ou racha. Só de trazer uma informação complementar sobre esse tema, Tosi, da conversa entre o Volcaro e o Alexandre de Moraes, foi publicado aqui pelo jornalista Sam Puncher, o seguinte: quando queria se comunicar por meio de mensagem de visualização única, Daniel Volcaro escrevia no bloco de notas e enviava um print da mensagem. E aí ele publicou uma mensagem escrita no dia 30 de outubro de 2025. Ele diz assim, abre aspas, tudo de importante no final fica no seu colo. Impressionante, mas seu legado pelo Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se consolidará como a pessoa mais importante do país. Então todo o sacrifício pessoal no final valerá a pena. Do meu lado, estou vendo chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir, inclusive, com o Brasil. Temos só que bloquear essa sacanagem, porque é muita gente querendo que não dê certo, ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Fecha aspas. A gente não sabe para quem ele mandou ainda essa mensagem, mas fato é que no dia de 30 de outubro de 2025, as principais notícias e manchetes eram sobre o envolvimento de Alexandre de Moraes na mega operação do Rio de Janeiro, a sua visita ao governador Cláudio Castro. São dois fatos separados, mas é interessante a gente saber como ele pensa, como funciona e essa relação que parece cada vez mais estranha. A Magnitsky tinha caído já? Ou ainda estava aplicando? Não, 30 de outubro foi mais pro final do ano, né? É uma boa pergunta, né? Vamos conferir. Mas olha, deixa eu pedir para quem está acompanhando o programa do Última Análise para deixar o seu like aí, porque aí o algoritmo do Google, do YouTube, entende que o programa está sendo relevante, conteúdo importante, e mais gente vem assistir, vem debater com a gente aqui esse tema que é de extrema gravidade e importância. Foi colocado aqui, que pelo Scorsin, que a resposta, ou a forma como, na verdade, o Volcaro colocou a pergunta, de maneira sucinta, no desespero, não demandou muitas explicações, porque o ministro Alexandre de Moraes já estava ao par, como se diz, do assunto, Porque, fiz os meus corres aqui, uma correria danada, e tem alguma novidade? Então, se tem alguma novidade, porque já estava sendo cobrado de alguma coisa que tinham combinado antes. Conseguiu bloquear? Porque estava uma tentativa de tapar alguma coisa ali, algum vazamento, alguma coisa grave que viria a acontecer. Capaz, Tosi, porque o Alexandre de Moraes é um jogador de vôlei, exímio bloqueador de ataques. Era certamente isso que ele queria bloquear. Mas então, agora, com as suas fontes infiltradas aí nos poderes, o Volcaro mandou as mensagens para o Moraes já sabendo do inquérito que apurava a venda de carteiras de crédito fraudulentas ao Banco Estatal de Brasília, o BRB, que acabaria culminando com a prisão e a liquidação do Master, a prisão do Volcaro. Ele relatou que tinha feito uma correria para salvar a situação, como a gente bem lembrou aí, ou seja, nem precisou explicar muito do que se tratava. Vargas, o ministro não pode mais ficar em silêncio, porque
Tinha um ditado, um colega meu sempre dizia, falava assim, ó, quando o caboclo, o camarada, não sabe o que fazer, é melhor ele ficar parado e não se mexer. Esse assunto do contrato de 129 milhões de reais da mulher do Moraes e da implicação dele com o Banco Master, o Moraes está seguindo esse conselho dos antigos, né? Ele não sabe o que fazer, ficou paradinho, não se mexe, não fala, emudeceu. Ele que é sempre tão proativo em todos os assuntos da República, nesse tema fica só uma notinha do gabinete dizendo assim, tudo é ilação mentirosa para atacar o STF. Precisa ser um pouco mais desenvolto o Moraes para falar sobre esse tema, né? Não dá para ficar com essas notinhas aí nessa altura dos acontecimentos. Mais criativo, né, Tosi? Assim como no episódio do charuto na mansão do Lago Sul, veio uma ameaça velada para o jornalismo do Metrópolis, que surpreendentemente dobrou a aposta e Moraes se calou. Então, o que nós estamos percebendo agora é que a estratégia do Moraes parece ser de colocar a cabeça no chão, como um bom avestruz, esperando para ver se a crise coloca no centro do debate público outros personagens, o que não é muito difícil, porque todo dia a novela apresenta um capítulo ainda mais instigante. E agora, gente que morre e a relação com autoridades no Banco Central que teriam atuado para facilitar a atuação do banco em operações ilegais. E, ao que parece, a gente ainda não chegou na metade das informações dos dispositivos que foram apreendidos pela polícia na Operação Compliance Zero, entre outros, que ainda tem um conteúdo de informação para vir a público para a gente saber o que tem por aí. E eu creio que a estratégia do Moraes diante desse campo é: eu vou ficar aqui quietinho para ver se essa crise encontra um outro boi de piranha para pagar o preço e, quem sabe, saciar, na visão dele, não é? A necessidade pública de passar o Brasil a limpo. Do outro lado, do lado do cidadão brasileiro comum, eu acho que o grande desafio é não deixar isso acontecer. E, sinceramente, não é pelo Moraes. É que o aprendizado republicano é a chave, a credibilidade número 1 para qualquer país independente republicano prosperar. Se todos esses indícios de corrupção escancarada de um banco que era, na verdade, uma rede de gangster, que cada uma das operações do banco parecia ser ancorada em uma espécie de fraude camuflada. A autorização para o banco funcionar veio, ao que tudo indica agora, de uma decisão tomada por servidores do Banco Central que parece que estão envolvidos em corrupção. A partir daí, o banco capta crédito de aposentados lá na Bahia, que, por sua vez, é autorizado também pelo Estado em um sistema que parece também corrupção. Aí o banco utilizava a mídia, pagando mídia social de jornalista, influencer e, quem sabe, ameaçando o jornalista que não cumpre com aquilo que o banco deseja, em uma clara sistemática de corrupção do funcionamento da opinião pública. E quando dá algum problema, compra advogado, contrata esposa de ministro e agora manda WhatsApp para o amigo perguntando se dá para bloquear. Ou seja, cada uma das operações do banco, de ponta a ponta, era ancorada em relações que agora eu creio que nós podemos usar esse nome, de corrupção. Se é assim, se tudo isso está se tornando cada vez mais claro, o que se esperaria de básico dentro de uma sociedade comprometida com valores, com direito, com regra, com certo e com errado, é uma disposição de passar isso a limpo. E nós precisamos fazer isso de uma forma muito determinada para o nosso próprio aprendizado. E isso vai exigir de nós uma disposição, uma espécie de vontade genuína de cobrar a responsabilidade de quem falhou. E, evidentemente, a quem muito é dado, a muito será cobrado. Se as autoridades da República, que estão em cargos estratégicos da nação, têm envolvimento com eles, devem ser eles os primeiros a serem chamados à responsabilização.
E não dá, numa circunstância como essa, para simplesmente enterrar a cabeça no chão e fingir que não é comigo. É necessário que as próprias autoridades envolvidas, se é que elas não têm culpa no cartório, venham a público para se explicar. E ao fazer isso, dar a dignidade que a República dá a eles no exercício da sua função, para devolver com um mínimo de autoridade pública, de autoritas, de falar com responsabilidade para dizer: eu fiz deste modo porque achava que isso era o correto, esses são os dados da minha atuação, não há nada que me comprometa, mas simplesmente ignorar tudo que está acontecendo como se fosse mais um dia comum da República Nacional, isso não é digno da autoridade exercida por grandes nomes do país, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Nada pessoal, Tosi. Isso deveria ser assim em qualquer país do mundo. Eu não tenho dúvida que em repúblicas democráticas exigentes, com uma mídia independente que cobra e pressiona, com a sociedade civil autônoma, com uma academia jurídica que escrutina a atuação dos ministros, isso já teria acontecido há muito tempo, não precisaria chegar onde chegamos. Agora, nós já estamos em uma situação em que já deixou de ser apenas uma necessidade de moral pública, uma legitimidade básica das instituições. Isso aqui já está no campo do crime há um bom tempo. Pois é, e está na pauta aí, provavelmente ganha novo relevo, mais força a questão do impeachment, né? O problema é que está na mão do Alcolumbre, e a própria Alcolumbre daqui a pouco está sendo apresentado um protocolo de impeachment do Alcolumbre, porque não vota, não coloca para votar esses pedidos todos. Mas a gente já vai, nesse sentido, tocar a nossa conversa. Antes, deixa eu só explorar um pouco mais das conversas do banqueiro Daniel Vorcaro, e que elas mostram que ele se julgava forte o suficiente para mandar fechar sites e perseguir jornalistas, enquadrando a todos no inquérito das fake news. O Vorcaro não tinha função pública, não dava expediente no STF, mas ele tinha lá suas ligações e, pelo que se sabe das investigações da polícia, o Vorcaro era useiro e vezeiro do expediente de comprar influenciadores, jornalistas e sites de notícias, como a gente já viu. Ficou famosa aquela operação DV, que ofereceu milhões para os influenciadores, alguns atacarem o Banco Central, numa tentativa de reverter a liquidação do Banco Master. Mas antes disso, em outubro de 2024, o Vorcaro teria se desentendido nas negociações para comprar a cumplicidade do site de esquerda Diário do Centro do Mundo, DCM. Segundo o capanga do Vorcaro, o sicário, o DCM tinha dobrado a pedida para não dar matérias contrárias ao Banco Master. Só que alguns editores desse site aí estariam recebendo dinheiro da concorrência para fazer justamente o contrário. Olha o nível do jornalismo. Foi aí que o Vorcaro desabafou e revelou a extensão dos seus poderes. Ele disse o seguinte: estão achando que estão mexendo com o menino. Agora não quero mais. Vão entrar no processo das fake news. Vou fechar esse site. Manda deixar a matéria. Esses otários. Temos aí alguém fazendo bravata, ou será que é mais do que bravata? Bom, agora sobre essa pretensão do Vorcaro de dar a entender que tinha poder para incluir jornalistas e veículos no inquérito das fake news e até fechar algum site, a gente conversa com o editor da Gazeta do Povo em Brasília, que cobre a justiça, o Renan Ramalho está com a gente. Tudo bem, Renan? Bem-vindo. Tudo bem, Tosi? Tudo bem aos demais aí? Boa noite a todos. Renan, o que dizer sobre esse suposto poder de censura que se auto-atribuía o Vorcaro para ameaçar os outros, né? Eu vou colocar esse camarada no inquérito das fake news, como se ele fosse o dono do inquérito, né? Inclusive você está fazendo uma reportagem, a Gazeta está produzindo uma reportagem que fala sobre isso, né? Esse suposto poder de censura que ele atribui a si mesmo, ou quem sabe que lhe atribuíam em função das suas relações para intimidar e ameaçar os outros, Renan. Pois é, o que a gente viu em todo esse caso Master é que o Vorcaro tinha uma grande preocupação com o que saía na imprensa. Ele achava que muita coisa que saía contra o Master talvez fosse plantado, né, fosse sugerido por concorrentes, por outros banqueiros que queriam ver a sua derrocada. E aí ele começa a agir de maneira muito agressiva. Então, o que foi revelado ontem em relação ao Lauro Jardim
é uma demonstração disso, de que ele queria agredir, né, dar um susto, quebrando os dentes do Lauro Jardim, que deu muita notícia em relação ao Master, mas também existiam outros artifícios. Hoje foi revelado esse, de que, em razão, talvez, das relações próximas que ele tinha aí com Alexandre de Moraes, ele ameaçou aí colocar o DCM dentro do inquérito das fake news. Isso é muito interessante porque conversa, quer dizer, tem um pouco a ver com uma coisa que foi revelada no ano passado pelo Eduardo Talhaferro. Muita gente não se lembra disso, mas o Eduardo Talhaferro era um assessor do Alexandre de Moraes lá no TSE, e cabia a ele compor relatórios, formalizar denúncias que chegavam ao Alexandre de Moraes de supostas fake news. E o que o Eduardo Talhaferro falava ali? Ele falou isso em audiência no Senado. Existia uma série de colaboradores externos do Alexandre de Moraes, muitas acadêmicas ou professoras ou pesquisadoras, militantes de esquerda das universidades, eventualmente gente do círculo de amizades dele. Ele coloca a possibilidade de políticos, eventualmente, querer que combatem a direita do Bolsonaro, passavam para o Alexandre de Moraes, segundo o Talhaferro, mensagens pedindo para ele incluir pessoas, perfis, postagens no inquérito das fake news. O objetivo disso era censurar esse material, que ele removesse isso de ofício, muitas vezes como ele faz, e bloquear os perfis. Então, o que essas mensagens reveladas hoje mostram é que, aparentemente, o Vorcaro tinha acesso ao Alexandre de Moraes para pedir esse tipo de coisa para ele, coisa que o Talhaferro disse que outras pessoas já faziam. Isso é bem interessante porque mostra uma espécie de terceirização do inquérito das fake news para que pessoas de fora ataquem adversários, no caso aqui adversários comerciais, do Daniel Vorcaro, ou interesses muito privados, em nome, claro, da defesa da democracia. Não se tem notícia de que nada disso foi aceito, ou sequer foi pedido. Eu até questionei o ministro Alexandre de Moraes, através do gabinete dele, se isso aconteceu ou não. Não houve resposta, ele não está dando esclarecimento nenhum sobre essas mensagens que estão surgindo, mas é algo interessante. De qualquer modo, apesar de a gente não saber que resultado houve nesse caso, se o Vorcaro realmente conseguiu censurar outros sites ou conteúdos incômodos para o Master via inquérito das fake news, a Polícia Federal identificou outro estratagema bastante interessante que a gente não conhecia. O Felipe Mourão, que é esse capanga que tentou se suicidar logo que foi preso e que era com quem o Vorcaro contava para fazer ações violentas, o que ele fazia e que a investigação demonstrou? Ele forjava requerimentos em nome de autoridades, falsamente, né? Documentos fraudulentos, portanto, em nome de autoridades, de órgãos públicos, para requisitar das plataformas digitais, das redes sociais, a remoção de conteúdos ou mesmo a suspensão de perfis. Ora, isso é inspirado numa prática que se tornou comum nos últimos anos, principalmente por parte, primeiro, do Supremo, na pessoa do Alexandre de Moraes, do TSE e depois também da AGU, do governo, para que mande-se notificações extrajudiciais para remover um conteúdo. A rigor, isso não é de cumprimento obrigatório. O Marco Civil da Internet, quando houve essa discussão, não previa que bastasse uma notificação para que você derrube uma postagem, ou bloqueie um conteúdo, ou mesmo um perfil de rede social. Mas houve uma pressão enorme do Supremo para que isso fosse feito, e acabou sendo decidido naquele julgamento do Marco Civil da Internet. Então, por pressão sobre as plataformas, hoje em dia se tornou mais fácil você derrubar algum conteúdo se há uma autoridade que te pede, ainda que não dentro da justiça, como prevê o Marco Civil. Então, olha que interessante, o Vorcaro e esse Felipe Mourão se aproveitaram
desse modus operandi de censurar os conteúdos criado pelo Supremo Tribunal Federal para fazer isso de forma fraudulenta. Mas mostra muito bem como é que, de alguma forma, o Supremo contribuiu para a censura privada também, né? A gente conhece a censura pública, que é determinada pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, muitas vezes de ofício e sem uma fundamentação muito clara ou transparente, mas isso passou a ser feito também, aparentemente, pelo Vorcaro. Tá certo, e mais sobre esse tema aí, você pode acompanhar na reportagem do Renan Ramalho na Gazeta do Povo. Para isso, torne-se assinante, fica o convite, né? Está R$1 por mês durante 6 meses. Muito obrigado, Renan, pela tua participação aqui no Última Análise. Seguimos o nosso debate. O Vorcaro quase que não acreditava no tamanho da teia de relações com poderosos que ele tinha costurado, tinha construído. Ele precisava se gabar com alguém. E esse alguém era a namorada, a influenciadora e modelo Marta Graf. Em abril de 2024, Vorcaro participou do Fórum Jurídico Brasil de Ideias, em Londres, do qual ele era patrocinador e custeou, veja só, a palestra do ex-primeiro-ministro Tony Blair. Não é pouca coisa. Veja o trecho da conversa entre o casal reproduzido pelo site Poder 360. Acabei de dar o discurso para os ministros, diz o Vorcaro, ao que a namorada responde: uau, o que está acontecendo aí? Que máximo, queria ver tudo que você faz. Sério. Vorcaro escreve: eu sou muito louco, essa é a realidade, todos os ministros do Brasil, do STF, STJ, etc., e euzinho discursando. Aí a Graf, namorada, diz: realmente muito louco, amor, a sua vida, tudo, surreal, parabéns. Bom, nisso nós concordamos, né? É muito louca a vida do Vorcaro. Mal ela louca. sabia o quão louca era, né? Pois é. Muito louca a vida dos ministros do STF, né? Assim. Tinha que colocar o E Tosi declamando. Muito louca o Brasil de hoje. E nós discutindo essas coisas aqui que não parece algo da vida real. É surreal. É aquela coisa tem aquele filme do Advogado do Diabo, né? Que é a famosa cena em que depois que o advogado ele se dá conta de todos os erros, de todos os males, todos os pecados, e ele decide consertar tudo, né? Daí que ele conserta tudo, vem de novo, né? Uma outra personagem e começa tudo de novo a tentação para ele se perder na vida. E aí aparece o tal do diabo dizendo, né? Vaidade, o meu pecado favorito, né? E aí você vê isso escancarado nessa mensagem do Vorcaro para sua namorada, e sempre um vaidoso precisa de uma mulher assim, né? Que vai colocá-lo cada vez mais lá em cima, né? É daquelas coisas assim que o comentário ou a gente escorrega para piada, para ironia, é algo que a gente se diverte, vamos dizer assim, né? Ou então a gente vai para um outro lado, que é parar para pensar quem era esse sujeito, né? Como ele conseguiu fazer o que fez, se ele tinha esse tipo de vaidade, porque em geral as pessoas vaidosas elas não conseguem ir tão longe sem deixar muito rastro, né? E ele conseguiu chegar muito longe e fazer algo que não poderia aparecer tanto como ele apareceu, né? E é uma vaidade que até na pergunta que a gente fez para o Renan, né, ele ameaçava de colocar jornalistas lá do DCM no inquérito das fake news. A gente vê exatamente que, pegando isso como exemplo de Brasil, né, como a gente não tem Estado de Direito, né? A gente tem o rei e os amigos do rei. E os amigos do rei acham que pode tudo porque são amigos do rei. Isso me fez me lembrar de um dos discursos, ou um dos pronunciamentos do Edson Fachin, ministro Edson Fachin, no dia em que ele assumiu, né? Teve a posse dele como presidente do STF, acho que foi numa das entrevistas coletivas ali, onde ele faz um elogio ao ministro Alexandre de Moraes e o agradece pelo exemplo que ele deu, né? Hoje a gente está tendo um bom retrato do tipo de exemplo que o Alexandre de Moraes deu, né? É o exemplo do reizinho que pode tudo e não tem quem o contenha. Se a gente lê aquela mensagem que ele fala que vai botar no inquérito das fake news os jornalistas lá, jornalistas aqui entre aspas, do DCM, e a gente vê o quanto ele estava completamente embevecido de si mesmo nas mensagens com a sua namorada, não tem a menor dúvida de que muito disso vem do exemplo dado desde cima, né? Desde o rei
que é o ministro Alexandre de Moraes. É tudo meio lamentável, tudo muito risível, no final das contas, assim. A gente se escancara uma personalidade que não sustenta, digamos assim, o tamanho e o alcance de tudo o que ele fez, né? É aquela coisa, aquela brasileirice típica que só no Brasil que essas coisas acontecem. Agora, Vargas, há quem veja nessa situação toda que pelo menos há, aparentemente, uma pessoa certa no lugar certo, que seria o ministro André Mendonça, da maneira como ele está investigando e conduzindo agora toda essa apuração. Mas tem também a pessoa errada no lugar errado, né? O PGR, o Paulo Gonet, já não estava na hora dele se coçar, começar a se mexer, porque com essas revelações agora, será que ele não deveria ter como dever de ofício abrir uma investigação contra o Moraes? Se não for ele, quem será? O Senado? Daí a gente vai depender do Alcolumbre. Corre para um lado, tem o Gonet, vai para o outro, tem o Alcolumbre. Brasileiros vão sair às ruas, mas aí também, né, ele já virou lugar comum, virou algo que não sensibiliza muito gente os protestos, mas o Paulo Gonet é alguém aí que está escrevendo um capítulo da biografia complicado. Já escreveu um capítulo feio, para não dizer outra palavra, nos julgamentos do 8 de janeiro. E agora continua fazendo um borrão no caderno, não, Vargas? Tosi, a impressão que dá, não tem carcaça. Uma das tradições de análise na política e nos fenômenos é olhar para a personalidade das pessoas e, a partir daí, avaliar em que medida elas se julgam, digamos assim, fortes, legítimas, merecedoras da posição que ocupam, ou, ao contrário, tímidas, empalidecidas, dependente das relações de compadrio de amizade e temerosas. Quando o PGR sinaliza, em diversos momentos, que diante de situações escandalosas, ele não parece muito disposto a entrar nessa briga, quando na verdade a função do PGR é de pegar temas que são espinhosos e colocar na briga para que seja avaliado e a partir daí seja apurado de forma devida, quando ele recua, a impressão que dá é que talvez a carga interior não esteja suficientemente construída para o cumprimento da sua função. E, Tosi, eu gostaria de fazer uma relação entre isto, o que acontece com Daniel Vorcaro, e aí volta ao seu tema do André Mendonça. No caso do Vorcaro, sinceramente, às vezes eu tenho dúvida de que lado da história ele está. Se é um sujeito que tem o ego tão gigantesco e é tão autoconfiante e se sente o dono do mundo a tal ponto de achar natural fazer tudo aquilo que faz, como se fosse a ordem comum das coisas. Imagina eu, com a minha inteligência superior, como poderia ser diferente. Essa é uma interpretação. E essa interpretação, aliás, ela define muitas das lideranças históricas que fizeram a diferença ou que foram envolvidos em grandes escândalos no passado no próprio país. Né? E me parece que alguns líderes da esquerda condenados no passado, que depois voltaram para a vida civil contemporânea, se julgam assim. Assim também eu creio que eram algumas personalidades, como o próprio ex-presidente Collor, que em nenhum momento pareceu dar sinais de que, imagina, eu, com a minha inteligência e capacidade, não poderia ser diferente. Então essa é uma visão do que seria o Vorcaro. Uma outra visão é de que é uma pessoa, na verdade, muito frágil, e que talvez se surpreenda como pode euzinho, na expressão dele, estar falando no evento com tantas autoridades do Brasil. Tem algo estranho aqui, parece que esse não é o lugar em que naturalmente eu devo ocupar, dadas as minhas habilidades e talentos. Eu creio que entender qual é a dimensão da personalidade do Vorcaro agora vai ser decisivo para a gente também saber o que pode acontecer com o Brasil nos próximos capítulos. Isso porque, à medida em que
o ministro Mendonça acelera essas investigações e coloca em público para todos entenderem o que está acontecendo no Brasil, a tensão sobre o Vorcaro está sendo elevada na última potência. Se nós fôssemos somar rapidamente o conjunto de crimes pelos quais Vorcaro já está sendo acusado ou investigado, nós chegaríamos à soma, considerando as penas máximas dos crimes, de mais de 40 anos de prisão. Ou seja, para um exercício racional de como agir diante de uma situação em que eu posso literalmente mofar a minha vida inteira na cadeia, em que eu não tenho nenhum espaço na imprensa para articular alguma opinião diferente, em que ninguém acredita em mim, eu me tornei simplesmente uma espécie de câncer ou de pessoa radioativa, de que chegar perto significa aniquilar a sua carreira e a sua credibilidade. O que fazer? Esperar para pagar essa conta sozinho, e quem sabe arriscar passar o resto dos seus dias na prisão? Ou delatar. Aqui nós sabemos que existem casos na história, à direita e à esquerda, de personagens nobres e personagens vis, que pagaram o preço da honra para levar a sua imagem e personalidade até o fim, custe o que custar. De que lado o Vorcaro está? Se eu pudesse fazer uma aposta hoje, apenas com as informações que a gente tem, o que eu vejo é o Vorcaro dessa última mensagem, do euzinho, que acha que tem algo muito errado na posição que ele está ocupando nesse momento na realidade nacional. Eu não sei se isso tudo é para mim. O que pode sinalizar uma pessoa que mais cedo ou mais tarde vai abrir o bico. Guilherme Kilter, você também acredita que há sinais de que o Vorcaro sobrou a saída para ele esse lado, porque o lado do socorro do Alexandre de Moraes, na hora máxima da dificuldade, não veio a galope, né? Não veio a cavalo. Pois é, e ele estava pagando caro. Veio em outras isso, circunstâncias, né? Sim. E ele, talvez era o mínimo que ele esperava, pagando 129 milhões de reais para a esposa dele, ou para o escritório da esposa dele. Porque, como muito bem lembrou nosso colega Marcília, a gente vê várias conversas aí entre o Vorcaro e várias pessoas, mas nenhuma com a sua advogada, né, Viviane Barsi, como trouxe aqui para nós o Chico. Ou seja, por que ele falava tanto com o Moraes? Qual que era o objetivo, de fato, da relação entre os dois? Eles se encontravam, tinha esse contrato, eles trocavam mensagem, muitas vezes em visualização única. O que eles conversavam que não poderia vir a público? É verdade que o Vorcaro começou em uma vida pregressa e não conseguiu mais voltar atrás. Começou com esse golpe financeiro do Banco Master, aí já estava pagando um mercenário para ameaçar, chantagear e agredir as pessoas que ele não gostasse, contratava pessoas e portais para falarem bem dele, mantinha relações com altas autoridades da República para manter o seu poder. A gente não sabe até onde o Vorcaro era capaz de ir ou até onde ele de fato foi. Resta a Polícia Federal descobrir isso e ao ministro André Mendonça dar andamento a essas investigações. Agora, só o que a gente sabe já é grave o suficiente tanto para o ministro Toffoli quanto para o ministro Moraes terem se afastado do STF, envolvendo todos esses assuntos. O que a gente ainda não viu são os diálogos do Toffoli com o Vorcaro. A gente sabe que o contato do Toffoli estava no celular do Vorcaro, que era um dos contatos favoritos ali, uma das preferências de contato salvos pelo Vorcaro. A gente não sabe o conteúdo das conversas, como está começando a vir à tona agora muito das conversas dele. 30 gigas de arquivo e memória do celular do Vorcaro foram entregues aos parlamentares da CPMI e do INSS, e agora a gente começa a ver as coisas vazarem para a imprensa e um pouco disso ser publicado. O que mais pode ter no meio dessas conversas? Particularmente, as conversas entre o Vorcaro e a sua namorada são bem reveladoras. O seu entusiasmo com essa palestra para os ministros mostra que ele, de fato, se sentia poderoso, se sentia muito bem estando em cima do palco, falando para ministros da STF, afinal, que maior autoridade há na República. E quando você paga para eles estarem lá, patrocina um evento, paga passagem ou o que for nesse sentido, e ainda fala para eles, você está praticamente no mesmo patamar ou manter uma relação com esses ministros. Pelo menos
É assim que o Vorcaro deveria pensar enquanto estava ali. Acima dele, talvez só Joesley Batista. Então a gente sabe que existe essa hierarquia de poder no Brasil e ele estava no topo, ou mantinha relações com esse topo, mesmo, de novo, o seu banco não sendo tão relevante assim em fatia de mercado, em proporção de mercado. Não era tão relevante quanto o BTG, quanto o Itaú, quanto Banco do Bradesco, esses grandes bancos. Ele era visto como uma falha no sistema, até tem outras conversas, não sei se a gente vai analisar hoje, Tosi, dele com a namorada dele, falando quando ele foi visitar o André Esteves, do BTG, e ele era reconhecido, e paravam ele nos corredores da Faria Lima como se ele fosse um popstar, falavam que ele estava colocando uma anarquia no sistema bancário, estava fazendo as novidades acontecerem, as coisas avançarem, antes, claro, de sair aí as investigações sobre as fraudes do Banco Master, ser decretada a sua liquidação e abrir essa investigação contra os seus possíveis crimes, tudo que ele teria feito. Ou seja, ele gostava dos aplausos, ele gostava dos holofotes, ele gostava de estar nesse meio. Ele chamava pessoas poderosas, influentes da República para sua casa, contratava uma mansão em Trancoso, na Bahia, para isso, trazia prostitutas da Europa, só para que eles se sentissem à vontade e se sentissem bem confortáveis. Pagava vinhos caros nessas festas, até banda, grupo de pagode, não é banda, né? Grupo de pagode ele pagava para que tocasse ali, deixasse um ambiente confortável para que as conversas fossem tranquilas, mesmo que isso gerasse algum incômodo para a locatária ali da mansão em Trancoso. Ou seja, ele de fato tem um vislumbre e fazia questão de mostrar isso para a menina que ele conversava. Até hoje a gente descobriu que era mais de uma, né, que tinha outros contatinhos ali no celular do Vorcaro, mas isso, quem sabe, seja tema para outros portais comentarem. O mínimo que a gente precisa saber é que sim, o ministro Alexandre de Moraes deveria ser afastado da STF e, no mínimo, já deveria também ser investigado nesse caso do Banco Master. Qual é a sua relação? Até onde vai a profundidade do envolvimento do ministro Moraes com o Banco Master? A gente já pode chamar o STF de Supremo Master Federal ou algo nesse sentido? Pode o Banco Master ser o maior patrocinador dos ministros do STF? Por que o Gilmar Mendes desenterrou um caso antigo de Covid para blindar o Toffoli na questão do Tayayá, da Meredith, a sua empresa, a sociedade que ele tinha, que possivelmente teria relações ali com o Vorcaro e com o Banco Master? São muitas perguntas e cada vez mais pessoas poderosas envolvidas na República. Você fez menção, desculpa, claro. Você fez menção aí à questão das conversas íntimas, né? Naturalmente, normalmente, não seria tema para um programa jornalístico. O problema é que são conversas que envolvem relações com gente instituída nos poderes da República e reveladoras, porque parece que o tal do senhor Daniel Vorcaro se abria com essa namorada, né? Eu queria trazer aqui mais alguns trechos dessas conversas, então, que parece que corroboram que as mensagens de celular foram periciadas pela polícia e a informação que elas trazem. No dia 19 de abril de 2025, no fim da tarde, o empresário avisa a namorada, essa influenciadora Marta Greff, que ia se encontrar com Moraes. Escreveu ali, ó, indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. Surpresa com a informação, a Marta respondeu imediatamente perguntando sobre o local do encontro. Como assim? Permita-me ler, né? Como assim, amor? Ele está em Campos do Jordão, ou foi para te ver? Cerca de 18 minutos depois, o banqueiro responde de forma breve sobre a presença do ministro na região. Ele está passando feriado. O Daniel Vorcaro tinha acabado de fazer uma reforma no visual do apartamento e o Alexandre de Moraes teria sido a primeira visita. No dia 3 de abril do mesmo ano, a namorada do Vorcaro disse que estava preocupada com o que ela estava lendo no noticiário sobre um contrato do Master com o escritório de advocacia da mulher de Alexandre de Moraes. Ela disse assim, ai amor, agora estava lendo o negócio da Viviane Barsi. E o Vorcaro responde, está aí na tela, não leia essas coisas. E aí a influenciadora rebate, tá bom, não vou mais ler amor, eu só fui ver agora porque estou perdida sem saber o que está acontecendo. E aí, Scorsin, curiosamente, o Vorcaro não disse para a namorada, é mentira, né? É mentira essa história aí do escritório da Barsi de Moraes, da Viviane. Ele aconselhou apenas para ela não ler essas coisas.
Não lembra aí personagens de filme, da máfia mesmo, né, que procuravam poupar alguns familiares dos detalhes dos seus negócios ilícitos, do mundo do crime em que eles estavam envolvidos, né? Não leia sobre essas coisas, amor. Vai, por favor, fazer alguma coisa. Ela era modelo, influenciadora. Vai influenciar os teus influenciáveis aí, deixa eu que toco a vida. Não se preocupe com isso. É bem real mesmo, né? Quando a gente pega as histórias das máfias, essas histórias de grupos criminosos, é comum que não seja, né, dividido com a família, né, com os cônjuges, o que se passa justamente com a proteção até dessas pessoas, né? Quando a gente vê o grau não só de intimidade, mas de... Daniel Vorcaro é um grande fofoqueiro, né? Vamos combinar, né? Ele gosta de contar as coisas, ele gosta de... E ele acabou colocando essa moça no centro das coisas, né? Ela se torna uma testemunha agora de muita coisa. Ela pode corroborar muito mais, não só apenas aquilo que está nas mensagens, né? Ao que consta, parece que ela nem mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, mas me parece que ela agora tem que ser uma das figuras que precisam ser ouvidas e até com uma certa urgência, né? É curioso, olha que interessante fazer o comparativo com a cunhada do ministro Dias Toffoli, né? Quando os repórteres do Estadão chegam na casa dela, que seria a suposta sede da empresa lá, que seria a dona do Resort Itaiaia, aquela senhora não fazia a menor ideia do que eles estavam falando naquele contexto, né? Ou seja, isso é que é o mais comum, tá? Quando você vai fazer alguma coisa errada, o mais comum é você deixar a família meio no escuro, justamente para que daí a família acabe não sendo, né, uma produtora de provas contra você mesmo. Mas no caso do Daniel Vorcaro parece que isso não tinha nenhum pudor, não tinha também nenhum receio, né? A impressão que me dá vendo essas mensagens, e é bom lembrar, pelo que consta, parece que apenas 1/3 das mensagens de um celular do Daniel Vorcaro foram, de fato, extraídas até aqui. Acho que ele tinha, sei lá, 4, 6 celulares e parece que os principais ainda nem foram periciados. Ou seja, se já de saída a gente já tem algo que é quase que batom na cueca, como se diz, para muita gente, imagina quando a gente tiver muito mais coisas, né? Mas a vontade com que ele ficava para falar dessas coisas, né, fica muito claro que a intimidade que ele tinha, não vou nem falar proximidade, a intimidade que ele tinha com o ministro Alexandre de Moraes é muito maior do que parece. Porque se o Alexandre de Moraes está de feriado, como diz o Vorcaro, num tal lugar, e aí ele vai visitar o Vorcaro, é porque não é qualquer pessoa, né? É porque você tem, de fato, uma relação que vai além apenas do que seria, digamos, o negócio, né, com relação ao contrato da esposa dele. E de fato, né, de tudo que saiu até agora, não tem uma mensagem trocada entre Daniel Vorcaro e a esposa do Alexandre de Moraes, que é quem tem um contrato mais do que milionário e que justificaria que as conversas acontecessem. Conversa com o ministro é um absurdo só a existência em si, independentemente do conteúdo delas. Vai ver, o Alexandre de Moraes dava o mesmo conselho do Vorcaro para a esposa, né? Não lê essas coisas, amor, deixa para lá. E assim seguiam os dois casais. Vai ver, ela não leu nem o contrato que ela fez ali. Não sabe nem que ela foi contratada. Mas se o ministro Alexandre de Moraes nunca abriu a boca, né, sobre o contrato inacreditável de 3,5 milhões por mês para a consultoria do escritório da esposa dele com o Master, a informação que chega na imprensa é de que Vorcaro se preparava para dar explicações desse negócio antes de ser preso dessa última vez. E a explicação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Vargas, seria basicamente a seguinte: o escritório de Viviane Barsi de Moraes e dos filhos prestou sim serviços ao banco, dentre deles, né, a elaboração de manuais de compliance. Agora, se isso aí é verdade, nós temos aqui os manuais de compliance mais caros do mundo e mais furados também, não, Vargas? Porque o Banco Master, na essência, é justamente o contrário, as práticas dele, do que diria qualquer manual de compliance feito por um estagiário do primeiro ano do quê? De administração? Qual seria o curso que prepararia esse manual de compliance? Justamente o contrário do que foi o comportamento do banqueiro. Agora, será dentro desse raciocínio, afinal, a culpa de tudo é da Viviane Barsi de Moraes, que não preparou o pessoal do Vorcaro para saber gerir um banco, né? De repente, ela pode ser responsabilizada, você fez o manual de compliance, então como é que esse pessoal saiu tão fora da linha assim, Viviane? Mas a gente sabe que provavelmente ela está de fora dessa conversa
a exemplo do Vorcaro, que deixou a namorada também de fora desses assuntos, Vargas. Eu fico imaginando, Tosi, quais seriam as cláusulas desse manual de compliance. A ideia de compliance é de estabelecer um conjunto de exigências, em geral superiores ao mínimo legal, com os quais uma empresa concorda, segue, com o objetivo de sinalizar um compromisso, uma integridade ética perante o público. Isso começa com a obediência às regras, às leis estabelecidas em um país e vai além. E ir além significa obedecer um conjunto de critérios na sua relação, em particular com lideranças públicas, que não possa gerar uma interpretação de tentativa de ter favor ou de receber algum privilégio ou de gerar um ambiente em que a decisão passa a ser interpretada como possivelmente influenciada pelo dinheiro, ou seja, é dar uma sinalização pública de que essa instituição segue os mais altos padrões de exigência ética, de integridade, de imparcialidade, de respeito dentro da República. Agora, sinceramente, Tosi, ouvir de Vorcaro que a contratação da esposa do ministro foi feita com o objetivo de estabelecer um manual de compliance para uma firma que operava desse modo, isso parece até uma piada, né? Parece até um filme de comédia em que esses paradoxos radicais vão emergindo, e é justamente essa uma das circunstâncias que forçam o riso, né? Parece um sarcasmo, parece um cinismo levado às últimas consequências. Eu esperaria qualquer outra fundamentação para o contrato com a esposa do ministro, mas um manual de compliance, não, isso não faz muito sentido. Agora, Tosi, o que também torna toda essa situação tragicômica no Brasil, e eu não sei se o Brasil ainda entendeu esse aspecto de maneira clara, é que o fato de a atuação do Vorcaro, com essa teia de relações escusas, nos surpreender, é que a gente pressupõe que este não é o modus operandi normal do mercado brasileiro. Então, nós pressupomos, nós acreditamos, ou queremos crer, que a maior parte das instituições brasileiras não opera segundo essa lógica. Segue as leis, obedece os padrões republicanos, e, portanto, por isso mesmo a gente crê que essa exceção tão escandalosa representada por Vorcaro precisa ser atacada, escrutinada e punida. Porque isso não é a regra. A regra é seguir os padrões republicanos da República. A dúvida que eu tenho, e à medida em que essa investigação vai se expandindo, essa dúvida pode ou não se confirmar, é que Vorcaro talvez não seja um caso fora da reta. Talvez não seja o único agente ou instituição que se comportava deste modo. É dizer, fazendo da cooptação e do poder econômico uma ferramenta para legitimar modelos de negócios altamente lucrativos, mas que geram consequências profundamente danosas. Diretamente para a parte da população, quando o dinheiro público é surrupiado, como acontece com os aposentados do INSS, ou indiretamente para a própria República, quando autoridades que deveriam agir segundo os maiores critérios de ética acabam entrando no jogo do Vorcaro e se comportando como ele. Então, Tosi, me parece que este é o ponto, talvez a variável, que agora começa a ser refletida, gerenciada pelas autoridades nacionais. Porque se Vorcaro é uma exceção, então, uma boa república tem a sua mão, a oportunidade de sacrificar esse pecador. Mas se Vorcaro é só mais um no modus operandi de um sistema que fez da cooptação de agentes públicos, de relações escusas que envenenam os elos da engrenagem democrática,
o novo normal do que é ser bem-sucedido e dar uma palestra ao lado do ministro Supremo em Lisboa e Nova York, aí a coisa se torna muito, muito mais grave e fica difícil até imaginar qual pode ser a solução. Pois é, mas o Vorcaro é uma peça nesse xadrez político brasileiro e da corrupção no Brasil, e tem muitas outras peças e muito mais caroço nesse angu. Agora a gente vai mudar um pouquinho o tema, a gente já volta para o Vorcaro, porque eu estou suspeitando que vai subir o preço do aço na construção civil. Por causa da blindagem do pessoal dos ministros. Gostou da piadinha? Guilherme Kilton. Deixa eu continuar com a piadinha. Vamos lá. Olha só o sorriso na cara do Kilton. Ele gostou da piada. Não, a blindagem está tão descarada e está avançando tanto. Essa notícia explica bem aqui. Bota a notícia no ar ali. Ó. O Dino mandou suspender a quebra do sigilo do Lulinha na CPMI do INSS. Foi mais um caminhão de aço blindado entregue no STF. E o Dino estendeu para o Lulinha uma decisão que ele já tinha tomado em relação a Roberta Luchinger, que é a amigona, né, a amicíssima do Lulinha, e que questionou a decisão de quebra do sigilo, dizendo que não poderia ter sido feita essa quebra por atacado, 87 pedidos de uma vez, então isso foi irregular e reverte isso. E o Dino prontamente reverteu, já não é novidade, né, que ele faria isso, mas ele colocou ali que se por acaso a CPMI votar novamente, separadamente, e aprovar, então volta a valer. Mas a questão aí, Scorsin, é que o sigilo já foi, né? Já está circulando aí as contas do Lulinha, quanto que ele gastou, quanto que ele recebeu, do pai, do sócio, pagou, voltou, e parece que a média aí não é pouca coisa, né? Dá uns 400 mil reais ou mais por mês, tem que fazer uma conta ali. 19 milhões em 4 anos, é muito dinheiro que ele movimentava. Mas provavelmente não deu tempo de apurar tudo ainda, né? Porque a grande pergunta que a CPMI fez é se o Lulinha recebia dinheiro, repasses do esquema do INSS. Deve ter muito dado para ser analisado, mas à medida que os dados foram chegando, parece que o pessoal foi vazando. Ou não foi a CPMI, não foi ninguém da CPMI, talvez tenha sido da outra quebra de sigilo que foi feita por determinação do André Mendonça, a pedido da Polícia Federal. Mas o fato é que as contas do Lulinha agora já estão desfilando no sambódromo, né? Já chegou, o bloqueio chegou tarde demais, né, nesse caso. E tem assim, independente da questão técnico-jurídica, né, tanto da quebra do sigilo pela CPMI, que suscitou uma série de discussões, debates, polêmicas, como dessa decisão do ministro Dino, que ela é até, juridicamente, ela é absolutamente indefensável, mas, sinceramente, acho que isso pouco importa. No atual estágio, né, em que as coisas estão chegando e a forma como o STF não só está no centro, mas, de certo modo, ele meio que está abarcando todas as coisas, né, tem algo que eu acho que até para um político experiente como o ministro Dino, né, é uma atitude tola, para dizer o mínimo, da parte dele. Primeiro, pela inutilidade, né? Embora você possa impedir que a CPMI use da quebra do sigilo, esse sigilo foi quebrado no inquérito pela Polícia Federal, que é onde as coisas vão realmente acontecer, né? Então você tentar bloquear uma certa exposição política do Lulinha na CPMI não significa que o Lulinha não será exposto, né? Porque pelo próprio andar da carruagem no processo, na investigação da Polícia Federal conduzido ali pelo ministro André Mendonça, isso vai acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde, independentemente dos vazamentos, que é o que já aconteceu. Até pelos vazamentos terem acontecido, a decisão já chega, de certa maneira, meio inútil, porque aquilo que precisava meio que vazar para todo mundo, de certo modo, perceber que tem fumaça ali que precisa ser investigada, isso já apareceu. Mas aqui o meu comentário tem mais a ver com a atitude política, porque o Supremo Tribunal Federal ele é um tribunal político, ele não é mais um tribunal jurídico. E quando a gente lembra da famosa transcrição da fala do ministro Dino na famosa reunião, quando o ministro Dias Toffoli decidiu se afastar da relatoria do processo do Banco Master, né, o ministro Dino teria dito que ele é STF Futebol Clube, né? Me parece que é em função disso que ele tem atuado. Eu acho que o ministro Dino não está prestando atenção na partida, então, no jogo, porque a decisão dele é um gol contra
o STF Futebol Clube, porque só faz se somar a uma série de suspeitas com vários ministros que vai tornando inviável de você conseguir apenas dizer que é esse ou aquele ministro. Você começa a desconfiar que tem um certo conluio entre vários deles, tentando, de certa maneira, proteger uns aos outros e proteger quem mais for preciso para que não se chegue até eles, né? Hoje mesmo teve o ministro Gilmar Mendes, acho que foi hoje ou ontem, ameaçando o governador Zema, né, fica falando mal do Supremo Tribunal Federal, depois vem aqui e entra com ações, como se ele fosse o sujeito tão, o Jesus Cristo ali que vai decidir o destino do Estado de Minas e do próprio governador. Então a situação do STF ela se complica muito mais do que já estava, e o ministro Dino se meteu aonde nem precisava se meter, de uma maneira inútil e que só joga contra o próprio STF. O ministro Dino já foi melhor em política. Bom, vamos voltar às inconfidências aí do Daniel Vorcaro. Numa outra conversa com a namorada dele, veja só, de abril do ano passado, divulgada pelo site Metrópolis, Daniel Vorcaro compara o negócio de bancos à máfia. Isso mesmo. A influenciadora pergunta como tinha sido o dia dele. E o Vorcaro responde: sobrevivi mais um dia. Tô na adrenalina, ainda na guerra. Não sei se passou, preciso chegar no final. Como fiquei muito exposto, ficou muito arriscado. Mas está caminhando para resolver. André baixou a guarda e ataques diminuíram, disse o Vorcaro para a namorada. E ela responde que eles não iam deixar ele sair assim por cima. Vorcaro concorda e compara o mundo dos bancos à máfia. Verdade, esse negócio de banco sempre falei que é igual máfia, não dá para sair, ninguém sai. Bem não sai, só sai mal. Não era o sistema bancário brasileiro um dos mais aprimorados e bem azeitados do mundo, né? Agora tem que rever isso, né? Tem que rever isso. É igual as nossas urnas eletrônicas, né? São invioláveis. O Vorcaro viola tudo, FBI, Interpol, Ministério Público, Polícia Federal, mas relaxa, todos os sistemas do Brasil são amplamente confiáveis, o sistema bancário, o sistema do Ministério Público, e mesmo assim, para o Gonê, não é suficiente para que ele se manifeste ou que dê um parecer favorável aí pela prisão do Vorcaro. Ele prefere se omitir, ficar em silêncio, falar que não deu tempo, puxa, passou o prazo, perdi o horário, dormi no ponto, e deixa quieto. Agora, esse sistema bancário, de fato, tem se revelado um tanto quanto complexo com a entrada do Vorcaro. A gente fica sabendo um pouco por dentro como que a banda toca e como que eram as relações dele com o resto do sistema financeiro, com a Faria Lima. E, de fato, não era nada simples, era um tanto quanto complicada essa relação. Ele se apresentava, e de fato se apresentou, segundo o próprio Lula, como alguém que estava crescendo no mercado financeiro, era um pequeno querendo derrubar os grandes, era um Davi contra Golias. E o próprio Lula disse que isso teria interessado muito ele. Ele chamou ali o Haddad e outros ministros para conversarem com o Vorcaro, inclusive o próprio presidente do Banco Central na época. Ou seja, gerou interesse. Que interesse era esse? Qual o interesse de Lula e dos seus ministros no Vorcaro, no sistema bancário, no que ele poderia fazer dentro do sistema bancário? Será que ele queria ver um flanco aberto ali no André Esteves, no BTG, nos grandes bancos, talvez usar um pouco dessa influência do Vorcaro? A gente não sabe. Quem sabe isso vem à tona mais para frente para descobrir o que estava acontecendo. Agora, graças a Deus pelas conversas do Vorcaro com a sua namorada. Ainda bem que ele contava tudo, falava tudo e mais um pouco, porque assim a gente consegue ficar sabendo o que ele estava pensando, o que ele achava nesses momentos, nesses grandes encontros. Era como se tivesse um espiãozinho dentro da cabeça dele ali e a gente pudesse descobrir um pouco mais disso, menos quando ela descobriu alguma coisa um pouco espinhosa, como o contrato da Viviane Barsi com o Banco Master, aí ele não abordava esse assunto, deixa quieto, não lê isso daí, quem sabe foi até isso que ele pediu para o Alexandre de Moraes bloquear, né? Bloqueia o acesso da minha namorada aí, esse negócio que vai complicar para mim aqui em casa à noite. A gente não sabe, talvez a gente descubra, mas é muito bom ficar sabendo tudo que está acontecendo nos bastidores aí do Banco Master. Eu quero seguir para o próximo tema, mas eu acho que eu preciso ouvir aqui o nosso professor de Economia e Direito, agora da parte da economia, viu, Vargas, sobre o sistema bancário. Sempre tido como muito robusto o sistema bancário brasileiro, mas não dá para desconsiderar nessa equação o jeitinho, a malandragem e
a criatividade dos criminosos no Brasil, né, que mostraram que o sistema bancário aí está mais para um queijo suíço, cheio de furos, e vai ter que ser consertado, né, Vargas? Um breve comentário teu sobre isso. Claro, Tos, eu não vou me arvorar na posição de grande expert no funcionamento do sistema financeiro, mas vou compartilhar algumas ideias, muito rapidamente, do que isso pode indicar para nós. Nós nos lembramos quando teve o início de investigação do TCU sobre o Banco Central e a aprovação do Banco Master, uma grande reação na mídia brasileira, os bancos questionando o próprio Banco Central. Veja, nós somos avaliados por instituições internacionais como o Banco Mundial, o FMI, que atestam a credibilidade e independência do sistema financeiro nacional, e um dos critérios fundamentais é a autonomia do Banco Central. E esse é um grande ativo brasileiro, é o bastião da segurança do sistema financeiro nacional. É o fato da gente confiar em uma posição realmente independente do Banco Central, que nos permite também confiar que as operações financeiras que acontecem no Brasil são legítimas, são boas, é um espaço meritocrático de competição livre que protege aqueles que investem no sistema financeiro. Agora, o que as últimas notícias do Workário indicam é que mesmo esse sistema tem, digamos assim, algumas porosidades, porque, ao que tudo indica, a autorização para que Workário atuasse, utilizando o crédito dos aposentados no INSS, veio através de uma decisão ou negligente ou fraudulenta, ou seja, o sistema errou. E se errou com o Workário, pode estar cometendo erro em outras áreas da atuação. E, portanto, eu não sei se a conclusão a que a gente chega é que, de fato, temos que blindar e proteger esse sistema a qualquer custo. O que parece é que a falha do Workário também indica a necessidade da gente, em algum momento, passo a passo, first things first, como os americanos gostam de dizer, mas também olhar para a verdadeira independência e credibilidade da regulação financeira nacional. Porque não é possível que um escândalo desse tamanho se arraste, gerando uma crise que queima literalmente dezenas de bilhões de reais do Brasil, e isso é normal. Isso não é normal em nenhum sistema financeiro que é digno de credibilidade, de independência no mundo. O Brasil é muito grande para ter esse tipo de problema acontecendo a olho nu e a gente normalizar. Tem que normalizar nada. Tem que olhar para isso e tratar com a devida seriedade, punir quem errou. Se houve negligência, tem que ser apurado. Mas, passo a passo. Primeiro, resolvemos o problema particular. Depois a gente olha para o sistema e o que pode ser feito para aprimorá-lo. Pois é. Quem vai tomar providências nessa balbúrdia, nessa bagunça, estado de coisas que está no país? Tem gente em postos-chave que não está se mexendo. E o Partido Novo decidiu, então, representar Davi Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado, veja só, por omissão institucional e abuso de poder nas prerrogativas da presidência, né? Na justificativa dessa representação, o Novo vai acusar o senador pelo Amapá de engavetamentos sucessivos de pedidos de impeachment, que a gente sabe que está tudo bem engavetado, trancado sob 7 chaves. É uma ofensiva, é uma forma de desgastar quem fica numa posição superior, não é, assim, como se estivesse numa tribuna, mas quem está na plateia joga lama, joga tomate, joga ovo, tem que fazer alguma coisa. Se o camarada lá não se mexe, né? Sim. Não age. Isso é um... A gente está lidando com uma situação em que a gente chega nos limites do próprio sistema, né? Da própria estrutura da República, né? Então é aquelas coisas em que você não consegue exatamente... Quando você cria, né, uma Constituição, como vai funcionar os poderes e tudo mais, você tem uma certa lógica, você tem uma certa racionalidade, né? E tudo parece muito, muito bonito, muito certo, muito preciso, vamos dizer assim, para se tentar resolver os problemas. Acontece que quando a realidade vem, aquela estrutura pode se demonstrar muito falha. E se tem algo, independentemente dos casos concretos que precisam ser investigados e tratados, nesse caso, se revela que é preciso modificar urgentemente essa estrutura limite, digamos assim, de como você vigia os vigias, de como você trata aqueles que são os últimos guardiões.
Porque o STF ele não é a última palavra quando os próprios ministros são suspeitos de cometer uma série de crimes. Aí tem o Senado, que seria então o que faria o contrapeso e o freio a essas decisões, e é onde é o lugar, a instância para que isso seja feito. Né? É através de um impeachment, é através de uma investigação numa CPI, do próprio judiciário, existem os meios ali dentro. Porém, contudo, entretanto, no arcabouço, na estrutura que foi montada, tudo ficou dependendo da vontade de uma única pessoa, que é o presidente do Senado, que ele autoriza ou não autoriza que se abra o impeachment ou não se abra o impeachment. Ou seja, é muito claro que essa decisão não pode ficar apenas na mão de uma pessoa, que isso tem que ser uma definição do plenário do Senado. Né? Seja lá qual for o número, o quórum para isso, mas não pode ficar apenas na mão de uma única pessoa, porque senão a situação fica inviável, o país pega fogo, as coisas começam a se destruir, o sujeito, seja porque ele não quer, seja porque ele pode ser atingido por isso, ele acaba não se movimentando. Então aí as únicas armas que restam, de fato, é o que o senador Girão fez, de ir ao Conselho de Ética, não com a esperança de que algo será feito, mas pelo constrangimento mesmo que tem que ser feito em cima do presidente do Senado, pela mídia, e em última instância, que é a única coisa que de fato muda as estruturas de qualquer país, população na rua. Nós estamos também numa situação limite em que a população precisa voltar às ruas, mas aqui não é para ir defender, para pedir pelo 8 de janeiro, pelo Jair Bolsonaro, ir com a camisa do Brasil. Não, a gente está naquele ponto lá de 2013, antes de existir, de certo modo, direita ou esquerda. É por uma insatisfação por algo que une direita e esquerda. Tem que ir para a rua para pedir providências com relação a tudo isso, independentemente de partidos políticos e quem poderia ser beneficiado. Mas é que se não houver esse movimento, é muito mais provável que as articulações políticas acabem fazendo um concertamento, botando em banho-maria, e a gente desperdiça mais uma oportunidade de tentar botar o país nos trilhos. Pois é, Tosi, isso daí é uma atitude muito corajosa que a gente vê de alguns poucos parlamentares que ainda têm culhões no Brasil de enfrentar os donos do poder, e assim tem sido o senador Eduardo Girão no Senado da República diante dessa omissão escancarada do senador Davi Alcolumbre, presidente da casa. Ele que já afirmou categoricamente que não vai pautar impeachment nenhum de ministro, mesmo com 81 assinaturas, nesse caso incluiria a assinatura dele próprio. E aí, quando você tem uma ampla maioria de parlamentares, deputados e senadores que assinaram e protocolaram a CPMI do Banco Master, que é o maior escândalo da República na atualidade, o que ele faz? Ignora também categoricamente, como se nada tivesse acontecendo, e toca as sessões normalmente. E aí, quando um senador também, igualmente eleito e constituído pelos seus eleitores, assim como Davi Alcolumbre, cobra ele dessa posição, como tem feito o senador Eduardo Girão, praticamente toda a sessão lá no Senado Federal, o que ele faz? Ignora e até silencia o seu microfone, como aconteceu hoje na sessão. Ou seja, já passou para censura, escancarada. Qualquer um que ouse cobrar o poderosíssimo Davi Alcolumbre será silenciado, será ignorado ou será escanteado. Faz muito bem o Partido Novo, faz muito bem o senador Eduardo Girão em levar esse caso ao Conselho de Ética. É obrigação, por lei, por regimento, que o Davi Alcolumbre instale essa CPMI do Banco Master. Por que não fez? Por que não faz até agora? A gente ficou sabendo também pela imprensa que o Daniel Vorcaro teria encontrado com o Davi Alcolumbre e teria ficado num jantar, numa reunião com ele até tarde, sabe-se lá o que, discutindo o que, mas graças também à sua conversa com a namorada, a gente ficou sabendo disso de novo, graças a Deus por essa namorada que pergunta da vida dele, onde ele está, o que ele está fazendo, porque só assim, pelo jeito, para a gente descobrir o que está acontecendo nos bastidores, no lado escuro da República, assim como a gente tem o lado escuro da Lua, nós temos o lado escuro do Olimpo, do Supremo Tribunal Federal, da presidência, das casas legislativas e agora do envolvimento com o Banco Master. É importantíssimo que Davi Alcolumbre seja responsabilizado e, quiçá, investigado por essa conduta pífia na condução do caso do Banco Master. É o Brasil de 2026, sujeira por todo lado e precisando de uma faxina, de uma máquina, de uma lavadora a jato aí, né, para começar a limpar isso. Tem muita gente que não está cumprindo o seu papel. Quero agradecer muito a todos vocês pela participação na Última Análise, Guilherme Kilter, Francisco Scorsin, Daniel Vargas, foi um prazer tê-los com a gente aqui e voltaremos a conversar. Fica o convite especial para quem acompanhou o programa, para considerar se tornar assinante da Gazeta do Povo e apoiar o nosso jornalismo, que são os assinantes que possibilitam programas como Última Análise e os outros da nossa grade aqui no YouTube. A assinatura está apenas R$1 durante 6 meses e você dá esse apoio fundamental.
Muito obrigado pela sua participação e até o nosso próximo encontro.